Bem, boa noite. Hoje eu vou falar com vocês aí sobre o que não Git ignorar na sua app Rails, né? Mas vocês podem usar essas informações para qualquer outro framework ou para outros tipos de outros projetos também. Acho que serve para tudo. Vou me apresentar, meu nome é Ulisses. Pode achar eu no Twitter, no GitHub com esse identificador aí. Trabalho na plataforma Tech. Vocês devem conhecer a plataforma Tech por algumas gems famosas aí, como Devise, então vocês estão, ou Simpleform. Também tem a linguagem de programação Elixir. Então se vocês estão aí mais ou menos por dentro do mundo do Rails, deve ter ouvido falar ou deve ter já usado alguma vez na vida. E a plataforma Tech, além de ter alguns projetos open source, a gente na verdade é uma consultoria, né? A gente trabalha com clientes no dia a dia, projetos no dia a dia, e a gente conhece muitas pessoas diferentes, muitos contextos diferentes. E tem muita coisa boas que a gente aprende nesses projetos, muitas coisas bacanas, mas também tem muitas coisas que geram muito debates, né? A gente debate muito sobre algumas coisas que a gente vê. E uma dessas coisas que a gente debateu bastante ultimamente aí, que a gente viu, foi o que as pessoas têm colocado no Git Ignore, né? Então, a gente reparou que alguns projetos, algumas pessoas têm colocado o Secrets, o Database YAML, ou até o Schema RB, ou o Structure SQL no Git Ignore. A gente ficou, mas por que eles estão fazendo isso, né? Por que as pessoas estão fazendo? Então, vamos falar um pouquinho deles e apresentar outras alternativas, né? De não colocar no Git Ignore. Então, eu vou primeiro falar do Secrets, né? O que é o Secrets? Não sei se já saiu no Rails 4.1, eu acho, esse arquivo. E ele é um arquivo especial para você colocar todas as informações sensíveis do seu app que você não quer deixar público, né? Então você pode configurar, colocar todas as informações secretas ali. Então, aí eu acho que eu entendi o porquê que as pessoas colocam no Git Ignore. Quando você dá um Rails new e gera aquele arquivo inicial ali, você vai ler os primeiros comentários que estão ali em cima. Vamos dar um zoom aqui, né? Ele fala isso, ó. Ele tem que deixar privado isso aí, tem que esconder. Você tá louco? Vai, mostrava. Isso porque... mas faz sentido eu esconder dos desenvolvedores essas informações? Às vezes faz, às vezes você não quer deixar que os dados de produção, banco de produção fique público os seus desenvolvedores. Às vezes você quer colocar terceiros na sua equipe, talvez você não quer deixar essas informações públicas. Só que quando você coloca esse arquivo no Git Ignore, quer dizer que quando você dá um git clone, esse arquivo não vai estar lá. Provavelmente se você tentar dar um Rails server, sua aplicação não vai funcionar. Então você deixa o quê? O setup mais complexo da sua aplicação. E se esse arquivo começa a crescer, começa a ter mais variáveis, você começa a perder o track delas. O que tem em produção? Qual que é o estado atual em produção? Você não sabe. Então é um workaround que a gente viu que o pessoal faz, eles criam um arquivo chamado sample, que é para manter esse track de produção, e cria alguns scripts em bash, que é um setup da sua aplicação, que ele copia esses arquivos e coloca lá para você poder iniciar a sua aplicação. Só que naquele mesmo arquivo default que o Rails gera, se você ler um pouquinho mais para baixo, ele tem uma sugestão de como que você trata ambientes diferentes e guarda essas informações de um jeito mais seguro, que é usar variáveis de ambiente, né? E com variáveis de ambiente, né, cada aplicação sabe, cada ambiente sabe o que precisa rodar. E essas variáveis de ambiente você pode usar em outros arquivos também, como database.yaml, então você não precisa colocar esses arquivos no Git Ignore. Só que aí tem outro problema, que pode ser que essas variáveis de ambiente comecem a se espalhar pelos seus arquivos, né? Então, existe uma gen chamada .env, um projeto chamado .env, que você pode centralizar todas essas variáveis de ambiente num arquivo só. E se você quiser ainda manter esses arquivos no seu repositório, você tem essa ferramenta chamada GitCrypt, que ele criptografa esses arquivos que você quer esconder as informações. Então, você pode manter num repositório só essas informações mais sensíveis. Então, com essas alternativas, você pode remover esses arquivos aí do seu Git Ignore, não precisa ficar ali. Você pode usar essas outras alternativas. Agora o outro que vamos falar é do DB Structure. Você também deve conhecer com o Schema RB, quando você gera o seu banco de dados, só que qual que é a diferença, né? O Structure.SQL é quando você tem coisas dependentes do seu banco, às vezes você está usando funções específicas do Postgres. Você precisa usar Storage Procedures, que é
do seu banco de dados. Então você pode precisar gerar o SQL direto, né? O Schema RB não vai conseguir traduzir isso para o seu banco de dados. Então, o que eu estou falando de structure serve para schema, schema serve para structure. Então, para esse fim que eu estou falando agora. Então, quando você coloca esse arquivo do... Por que as pessoas queriam colocar esse arquivo no gitignore? Aí eu vi que quando tem conflito no Schema RB ou no structure SQL, eles falam que o diff é difícil de revisar e os conflitos são difíceis de resolver. Então, a decisão é não colocar no gitignore e tá tudo feito. Só que quando você perde esse arquivo, coloca esse arquivo no gitignore, você não tem esse arquivo quando você dá o git clone, você tem algumas complicações. Primeiro é que você não tem a representação do seu banco de estado, do seu banco de dados atual. Então você não sabe como é que está o seu banco de dados em produção. Você não faz ideia. Para você saber isso, você precisa executar todas as migrations. Sempre. Você não tem outra opção. E não sei se vocês têm a aplicação Rails, a pasta migrations tende a crescer bastante. Se você mantém. E executar todas elas é lento. E se você precisa sempre executar todas elas, você tem que manter manualmente todas elas sempre funcionando. E essas migrations começam a ficar antigas. Essas migrations antigas tendem a quebrar. E por que elas normalmente quebram? Normalmente você criou uma tabela, removeu, e alguma dessas migrations fazia referência a algum model, e esse model não existe mais. Então começa a dar erro que esse model não existe, ou elas começam a perder sentido. Você adicionou uma tabela e removeu. Essa adição e remoção se anulam, não precisa mais ter essa migration lá. Então você tem que controlar isso manualmente e apagar aquelas que não precisam manualmente. Então isso gera muito trabalho. E aquele comando ali, req-db-setup, perde sua importância. E vamos falar mais dele mais pra frente. Sendo que na maioria dos casos, ou quase todos, o que você precisa nessa aplicação Rails em produção, com banco de dados em produção? Você só precisa das migrations novas, que vão vir. As antigas já executou, você não precisa mais delas. Na maioria dos casos. E um database novo, uma aplicação nova, um database novo, você só precisa do req-db-setup. Você não precisa executar todas as migrations. E por quê? O que o req-db-setup faz? Ele executa esses 3 req-tasks dentro desse req-db-setup. A primeira ele cria o banco de dados, é um create database simples. Depois disso, ele vai carregar o seu schema ou o seu struct, depende do que você estiver usando. Então, todo aquele SQLzão lá, ele vai rodar. Então, ele vai gerar o seu banco de dados atual. E depois disso, ele carrega os dados que estão no seu seeds. E o que é esse... indo um pouquinho a fundo nesse structure load, ele carrega a estrutura toda do seu banco. Ou seja, você não precisa executar todas as suas migrations, porque você já carregou os dados atual. E é muito mais rápido. Então, isso chega ao fato o quê? Que você pode apagar as migrations, as antigas, que você não precisa mais. Você pode executar, apagar elas, só que você tem que tomar cuidado, né, fazer com muita atenção, muito amor, para você não apagar uma migration que precisava fazer algum rollback, alguma coisa assim. E aqueles problemas iniciais, né, o git diff desse é difícil de revisar, do structure SQL, ou do... Às vezes e não tem jeito, é difícil mesmo, é a vida. Porém, conflitos são difíceis de resolver, mas é melhor que esses conflitos aconteçam em desenvolvimento do que em produção. Então, vendo essas vantagens de ter esse arquivo, você pode também, não precisa colocar no gitignore o schema ou o struct. E acho que é isso aí. Acabou. Foi 7 minutos? Foi?